Um jovem que sonha em ser um grande agricultor vive trabalhando em suas colheitas tranquilamente. Só que esse cara esconde um grande poder, que ao ser revelado faz com que ele tenha que usá-lo para proteger o mundo dos cruéis demônios. Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, nós vamos acompanhar Somehow Got Strong by Raising Skills Related to Farming. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos vendo um grupo de aventureiros enfrentando um poderoso dragão da floresta de Rank S e levando a pior. Enquanto o nosso protagonista, Al Wayne, está cuidando da sua amada plantação. E descobrimos que o rapaz tinha vários status bastante avançados em agricultura e pescaria, o que deixa a testa impressionado. Em seguida, Al vai até o mercado da capital real de Meigas vender os seus produtos, mas no caminho ele vê um dragão atirando fogo e fica preocupado com as suas plantações. Por isso ele atira contra o lagartão um pedaço de cenoura e a criatura simplesmente explode no ar. Depois, Al chega às portas da capital, onde encontra uma bela jovem sendo sequestrada e derrota o sequestrador com extrema facilidade. A moça fica muito agradecida, mas Al corre dali antes que possam fazer as apresentações. Mais tarde, o garoto está indo para casa, quando a jovem diante surge se apresentando como a princesa Fal, e ela oferece um emprego no palácio real para o rapaz, que recusa, dizendo amar ser agricultora. E nem mesmo após a princesa oferecer um grande campo de plantação próximo ao palácio, Al aceita a oferta. E o motivo de Fal querer tanto o garoto junto a ela era por conta dele ter derrotado um cara com status de 500 pontos, o que era bastante elevado para aquele mundo, já que um herói lendário costuma possuir no máximo 1000 pontos. E quando vemos o status de Al, descobrimos que ele tem nada mais, nada menos que 65.000 pontos, mas o garoto não revela essa informação para a princesa. Nessa hora, os aventureiros que enfrentavam o dragão da floresta surgem, contando sobre o ser ter sido derrotado por um estranho e sobre as marcas de carruagem que encontraram. Assim, a princesa Fal associa aquilo a Al, e quando vai questioná-lo, ele já fugiu, se aproveitando da distração dela. Mais tarde, Fal e seu pai, o Rei Galan, ouvem a oficial Cecil contar que os demônios haviam rompido o acordo de paz, firmado após o rei demônio Macbeth ter sido derrotado pelo herói lendário. Com isso, Cecil convence o rei a fugir da cidade, o levando até uma emboscada onde revela ser o Romeu Van Dead, um demônio que buscava assumir o comando do país se disfarçando como o rei. Galan e Fal até tentam resistir a ele, mas sem sucesso. É então que Al aparece e salva os dois, assim como a sua amada plantação. No outro dia, o rei e sua filha oferecem diversas honrarias ao agricultor, mas Al recusa todas. Porém, Fal consegue firmar um acordo com ele. Em troca de um grande campo para cultivar, o rapaz deveria se inscrever na guilda local e ajudá-los a combater os demônios restantes. E Al aceita a proposta, mas ao chegar ao tal campo, percebe que ele era apenas um imenso terreno abandonado. Um tempo se passa, e vemos a princesa Fal usando um artefato no cabelo que escondia sua identidade, para assim acompanhar Al até a guilda de aventureiros sem ser reconhecida. Lá conhecemos a recepcionista Helen Ring, e os aventureiros Jake, Lamia e Luke. E aí, vendo que Al não tinha dinheiro para comprar o equipamento de segurança, Helen entrega a ele um manto que ampliava o seu poder defensivo. A seguir, o garoto sai para colher a erva Melk na floresta Green. No local, Al encontra uma estranha escama e é subitamente atacado por uma orc fêmea que estava louca para acasalar. Aquilo o deixa sem reação, e por sorte Jake aparece para salvá-lo. É nesse instante que o poderoso dragão malévolo Ouroboros surge, fazendo o rapaz perceber o seu imenso poder, que atingiu os 230.000 pontos. No entanto, a criatura apenas os ignora e vai embora. De volta à guilda, Al e os outros contam sobre o dragão, e Helen começa a passar mal ao ouvir aquilo, pois Rai, o irmão dela, havia sido finalizado pela criatura após sua aldeia ter sido destruída. E a história dela acaba comovendo Al, que resolve ajudá-la, ainda mais ao saber que o manto que Helen havia lhe dado pertencia ao seu irmão. Desse jeito, ele e Fal vão até o povoado destruído e se encontram com o fantasma de Rai. O espírito conta que sempre que o dragão malévolo atacava um local, ele deixava uma pessoa viver para que ela espalhasse os seus atos de terror. Tudo isso porque o dragão se alimentava do desespero dos humanos, e após um descanso de 15 anos, o lagartão retornava e ia atrás dessa pessoa, finalizando ela e os demais ao seu redor. Rai alerta que os 15 anos se completavam exatamente naquele dia, e pede que Al enfrente o monstro com um sentimento inverso ao desespero, que no caso era a esperança. Então, o agricultor e Fal retornam para Meigas, e enquanto a princesa prepara as defesas da cidade para o ataque iminente, Al parte atrás de Helen para protegê-la. E ele a encontra na presença do dragão malévolo, oferecendo a sua vida em troca dele poupar os demais cidadãos de Meigas. Contudo, o monstro não aceita, se deliciando com o desespero dela. Desse jeito, Helen tenta se autofinalizar por conta da culpa que sentia pela morte do irmão, que morreu enquanto tentava salvá-la. Porém, Al a impede, contando que o espírito de Rai havia pedido para a irmã se livrar da culpa e viver uma vida feliz. O dragão, ao ver aquilo, parte para cima deles, e Al começa a enfrentá-lo usando seu sentimento de esperança, e isso acaba fazendo o ser se enfraquecer tanto que se torna mais fraco que Al, e o garoto consegue derrotá-lo com apenas um soco. É então que Helen subitamente avança para Al e o esfaqueia. Nesse instante, o dragão benevolente surge, contando ao jovem que o seu rival malévolo havia possuído a garota, e lhe dá o seu poder para que Al se cure e enfrente Helen. Inicialmente, o dragão
malvado pensa que Al não teria coragem de golpear a amiga, mas ele acaba se surpreendendo e levando um soco do rapaz, pois Al viu nos olhos de Helen que ela havia lhe dado permissão para golpeá-lo. Assim, o lagartão resolve tentar invadir a mente de Al e possuí-lo também, porém ele é repelido, porque na cabeça do rapaz só tinham coisas referentes à agricultura. Isso deixa o dragão completamente surpreso, e Helen acaba sendo purificada pela união do dragão benevolente e Al. Mais tarde, o rapaz desperta após um longo tempo desmaiado, descobrindo que Helen tinha ganho o poder de transformar as partes do corpo em membros reptilianos, e que ela tinha decidido usar aquele novo poder para salvar vidas e deixar o seu irmão orgulhoso. Um tempo depois, Rix, o carteiro, vai até Al com uma carta de seus pais, pedindo que o filho fosse visitá-los na aldeia Lurugos, e Al não se mostra muito empolgado com a ideia, mas ao saber que lá existia um maravilhoso fertilizante para seus vegetais, ele resolve ir até lá o mais rápido possível. No caminho, Al é atacado por um orc macho que queria acasalar com ele, e dessa vez o garoto é salvo pela jovem Ruri. Depois, ele descobre que a moça também estava indo para Luguros, por conta de um boato sobre coisas estranhas e avistamentos de demônios acontecendo por lá. E ela ainda conta que, como era descendente do grande herói que derrotou o rei demônio, se sentia no dever de ajudar o povo. Então eles seguem a viagem juntos, e o rapaz se mostra bastante preocupado por ela ser uma bela jovem que viaja sozinha, e Ruri fica feliz pela preocupação dele, já que ninguém parecia se importar com ela. E quando os dois enfim chegam em Luguros, a moça se oferece para ser a escolta de Al na viagem de volta para casa, e o rapaz aceita. Assim os dois se separam. Enquanto ela vai investigar os boatos, Al vai até a casa de seus pais, onde conhecemos Lucia Wayne, a bela, super protetora e grudenta mãe do rapaz, e seu pai Giles Wayne, que era bastante ciumento por conta da beleza da esposa, tanto que ao vê-la abraçando Al, ele pensa que se tratava de um estranho e enche o moleque de porrada, e Lucia dá uma coça nele pelo engano. Durante o jantar, o rapaz conta aos pais sobre Ruri, e aquilo deixa a mãe com bastante ciúmes, enquanto o pai se alegra com a possibilidade do filho ter uma namorada. E essa alegria dele faz com que Lucia lhe dê mais alguns supapos. Mais tarde, Giles revela ao filho onde ele poderia adquirir os tais fertilizantes, e ainda conta que não sabia de nenhum boato estranho acerca do lugar. No dia seguinte, após o rapaz conseguir o fertilizante, ele vê algumas pessoas ao redor de um homem, que conta ter sido atacado por demônios na Floresta da Ilusão, e protegido por uma jovem de cabelos azuis. Al então corre para ajudar Ruri, e ao chegar na floresta, a encontra lutando contra vermes que mudam de forma para parecerem humanos. Após derrotarem os seres, o homem de antes aparece, e Ruri o reconhece como o comerciante que havia lhe falado sobre os tais rumores, e ele debocha dela, a chamando de tola e vergonha como heroína. Depois o cara revela ser Loki da Eva, contando que estava ali atrás de Al, e falando que apesar de Ruri ser descendente do herói, ela não tinha nada de especial. Em seguida, o vilão faz os seus vermes capturarem o jovem agricultor, e se prepara para finalizar Ruri. Porém Al consegue se livrar das criaturas, usando o fertilizante que também funcionava como pesticida, e a protege. Já Ruri, ao ver a determinação do rapaz em lutar mesmo ferido, se motiva a fazer o mesmo, e enfim libera uma aura sagrada, demonstrando a sua ascendência divina. Isso surpreende Loki, e ele não resiste quando Ruri lhe dá um poderoso golpe de espada. Contudo, a jovem não tem tempo de comemorar o seu feito, pois Al imediatamente cai desmaiado, e ela percebe que tinha uma quedinha por ele. À noite, Al enfim desperta, e eles começam a ouvir Lucia chamando pelo filho. Só que ao perceber que aquilo representava um grande perigo para Ruri, o rapaz carrega a jovem para longe dali. Mais tarde, ele retorna para casa e encontra a mãe lá já o aguardando, mas consegue se esquivar dela e se trancar em seu quarto. No dia seguinte, o garoto se despede dos pais e parte para se encontrar com Ruri, começando assim a viagem de volta para casa. Já em Meigas, descobrimos que o local passou a ser constantemente atacado por demônios, desde a partida de Al para Luguros, e logo depois do retorno do rapaz, o grande contingente de seres demoníacos lança um ataque contra a capital. Al então se une aos demais aventureiros para conter a horda inimiga, quando do nada um grupo de cavaleiros estrangeiros do reino de Antisberg surge, com o seu líder portando uma espada lendária, que só de ser vista faz com que os demônios recuem. À noite, Al recebe a visita da princesa Fal, que conta entristecida que estava indo embora dali para sempre, mas não dá muitas explicações. No dia seguinte, Rix vai até a casa do rapaz para entregar uma carta de sua mãe, e aproveita a oportunidade para mostrar a ele a notícia de que Fal iria se casar com o príncipe Nedlos de Antisberg. Mais tarde, Al vai até Ruri e Helen, contando que sua mãe tinha sido membro do grupo secreto de elite chamado de Marionetes das Sombras, por isso ela era uma espia bastante habilidosa. E usando as suas habilidades, ela descobriu que a espada sagrada era fake, e que o príncipe Nedlos estava chantageando o demônio para que ele organizasse o ataque a Meigas, obrigando assim o rei local a entregar a sua filha em troca de proteção. No dia do casamento, o carteiro revela que o demônio que estava sendo chantageado se chamava Gazel, e que ele vivia em paz entre os humanos como muitos de sua espécie passaram a viver depois do acordo, e que ele mesmo era um desses demônios, e também membro das Marionetes das Sombras. Além disso, Rix revela que Gazel tinha se apaixonado por uma humana, e era a mulher que Nedlos estava usando para chantageá-lo. Então, o carteiro vai atrás dos demônios que podiam desmascarar o príncipe, enquanto Al, Helen e Ruri entram disfarçados em Antisberg. Contudo, logo eles são descobertos, e Helen usa sua força de dragão para tirar Al
até o local onde a namorada de Gazel estava sendo mantida presa. Lá o rapaz consegue resgatá-la, e em seguida parte para impedir o casamento da princesa Fal, deixando Nedlos ultrajado com a intromissão. E quando Al expõe os crimes do príncipe, ele tenta negar, mas logo é desmascarado por Rix e os demônios que tinham vindo com ele. É nessa hora que Nedlos assume a culpa e revela que mandou em segredo uma grande tropa de monstros para atacar Meigas, de forma que logo o local estaria destruído. Porém, a alegria dele dura pouco, pois Ruri conta que após o último ataque, todos os aventureiros de Meigas passaram a treinar com ela, se preparando para proteger o país em caso de nova agressão. E isso faz o príncipe perder a cabeça e tentar finalizar o rei Galan. Mas ele é impedido por Al e levado preso pelos seus próprios soldados. A princesa Fal então respira aliviada por não ter que se casar e corre para abraçar Al, para quem ela declara seu amor, deixando Ruri enfurecida. Depois disso, Rix entrega uma carta para o rei Galan, onde descobrimos que alguém misterioso estava por trás das tramóias do príncipe Nedlos. De volta a Meigas, vemos que a princesa ordenou que todos os aventureiros recebessem uma grande recompensa por seus serviços. E Ruri, junto de Fal, vai cobrar Al sobre qual das duas ele gostava, e o cara responde que existia uma outra garota, deixando elas chocadas. É então que descobrimos sobre Iliva, uma jovem órfã que Al conheceu há 15 anos atrás e vivia roubando vegetais para sobreviver. Nessa época, Al já era apaixonado pela agricultura e resolveu ajudar a moça levando para ela um pouco de comida que sua mãe fazia. Até que um dia, os homens de quem a garota roubava a encontraram e pretendiam vendê-la como escrava para recuperarem um pouco do valor que Iliva tinha lhes roubado. Só que Al tenta convencê-los de que pagaria a dívida dela, porém isso não convence os caras, e eles só desistem da ideia ao serem intimidados por Gilles, que lhes entrega um grande recipiente de arroz. A partir daí, Iliva passou a viver como filha de Gilles e Lúcia, e um dia os dois vão até a capital procurar um novo local para morar, deixando os dois filhos em casa. É então que Testa mostra o mapa do tesouro a Al, e os dois deixam Iliva sozinha para irem explorar o local, mesmo sob protestos da moça. No caminho, Al se mostra irritado por Iliva nunca se afastar dele, e Testa revela que os demais aldeões eram bem malvados com a garota, quando a família Wayne não estava por perto, o que deixa Al se sentindo culpado. E descobrimos que era por isso que Gilles e Lúcia pretendiam se mudar. Logo, eles chegam até próximo de um vulcão, e acabam ativando um mecanismo que os faz caírem dentro da terra. Lá eles encontram uma placa contendo uma linguagem desconhecida, e ao tocar nela, Al vê um estranho ser astral que o ataca. Um tempo depois, o garoto desperta em uma cabana, e descobre que o vulcão tinha entrado em erupção, acabando com toda a colheita e destruindo a ponte que levava para a capital, prendendo todos ali. E Iliva, vendo que o irmão estava debilitado pelo encontro na caverna, começa a dar a sua parte na escassa comida para o rapaz, o que faz com que ela acabe falecendo de fome. Al então fica arrasado por aquilo, se culpando por não ter conseguido alimentar a irmã, e esse é um dos motivos dele querer tanto ser um bom agricultor. De volta ao presente, Al encontra a jovem Linnea Magnell, que buscava ajuda para a sua cidade, a cidade das gaivotas, pois várias coisas estranhas estavam acontecendo por lá. E aí Al se oferece para ajudá-la, por conta do local ter a fama de possuir os melhores aspargos de todo o mundo, e descobre que o Lord Lemurow Horn, o senhor do local, tinha sido possuído pelo demônio Vitra, que usava a estátua que ficava no centro da cidade para controlar os aldeões. E Lina revela que estava trabalhando para o demônio, por conta de seus pais estarem sendo feitos de refém. Além disso, descobrimos que Vitra pretendia possuir Al e usar a imensa força do rapaz para espalhar a sua influência pela capital. Contudo, os planos dele acabaram sendo frustrados, pois Ruri e Helen, que tinham seguido o amigo sorrateiramente, destroem a estátua enquanto Al liberta o Lorde da possessão. Assim, a cidade das gaivotas se vê livre da influência maligna, e Al ganha uma nova admiradora. Um tempo depois, Al fica desesperado ao ver ervas daninhas crescendo em meio à sua colheita, e corre para a capital vender os seus vegetais, na intenção de juntar dinheiro para comprar herbicidas. Durante as vendas, o rei Galan aparece na barraquinha de Al disfarçado de camponês, questionando quando o garoto iria se casar com Fal, e aquilo causa uma confusão entre a princesa e Irori, que termina com Al sendo acertado por uma batata na cabeça. O garoto então desmaia e tem a visão de uma mulher loira, mas antes que pudesse obter mais informações, ele desperta. Mais tarde, o rapaz está indo comprar herbicida cheio de ódios às ervas daninhas, quando ele encontra a pequena Yuri Macbeth von Gate, a filha do atual rei demônio. A garota conta que tinha ido parar ali após Volpdoma, o seu cuidador e maior usuário de magia que existia entre os demônios, a transportou para lá por conta de um problema no continente demoníaco. Ao ouvir aquilo, Al resolve investigar e sai correndo sobre as águas do oceano carregando Ioria e chegando rapidamente ao continente demoníaco. Lá a pequena faz Al se lembrar de Iliva e no instante seguinte, Volp surge e os ataca atirando bolas de energia, pois estava sendo controlado de alguma forma. O agricultor então enfrenta ele com alguma dificuldade e Lúcia aparece do nada e nocauteia o demônio. Em seguida, a mulher conta que tinha seguido o filho até ali e vai com ele até o castelo do rei, onde encontram diversos soldados caídos no chão e o próprio soberano desacordado na sala do trono. É nessa hora que Lúcia aproveita a distração do filho para atacar Ioria, mas Al a impede. É então que a mulher revela que na verdade é Iliva, a irmã adotiva de Al. E aí ela explica que tinha sido salva pelo deus maligno, que lhe presenteou com seu imenso poder. A seguir,
seguir, ela pede que Al se junte a ela, pois o rapaz tinha adormecido dentro dele o poder da divindade do mal, e Iliva tenta enfeitiçá-lo para fazê-lo aceitar a proposta. Porém, Yuri a impede, e a mulher tenta finalizá-la novamente. Só que nessa hora, o cristal no peito de Al começa a brilhar, e o tempo congela. É então que a mulher misteriosa surge novamente, revelando ser a deusa do bem, e ela conta para Al que usou o cristal em seu peito para abrir um canal até ele. E prossegue, dizendo que iria destruir o poder do mal dentro do jovem, e lhe presentear com seu poder do bem. Depois, a divindade volta alguns instantes no tempo, para que Al possa salvar a vida de Ioria, e o relógio volta a correr. Desse jeito, o rapaz consegue salvar a menina, e prende Iliva usando o poder da deusa para conjurar ervas daninhas. Só que isso não é o suficiente para segurá-la, e logo ela se solta. Então uma luta entre o bem e o mal começa, se mostrando bastante equilibrada, até que Volpe surge desferindo um golpe contra Iliva. Assim, a mulher se vira para o demônio, que só não é finalizado por conta de Al pedir para a irmã parar com aquilo. E a jovem, curiosamente, decide que aquela era a hora de ir embora. Um tempo depois, Al está de volta à sua vida normal, e se recorda do dia em que encontrou o monstro astral, percebendo que aquele era o deus maligno, e que deveria ter sido naquele dia que o monstro guardou um pouco de seu poder maléfico dentro dele. E por isso o rapaz era tão poderoso. Em seguida, ele convida Testa para ir até a capital, mas o amigo recusa. E quando Al vai embora, Testa reflete que não poderia sair daquele local por algum motivo. Já na floresta, Al é atacado por uma orc que queria relaxar e tenta lutar contra ela. Porém, ele percebe que seu poder havia diminuído, e só é salvo pelo surgimento de Jay. Então ele vai até a guilda checar seus status, percebendo que eles decaíram bastante, e conclui que aquilo tinha sido por conta do poder do deus maligno que havia dentro dele ter sido destruído. E encerramos essa temporada, vemos Al se encontrando com suas 3 pretendentes em seus campos de colheita, enquanto Iliva promete que estaria aguardando por ele. Fala galera, vocês acham que Al realmente só era tão forte por conta do deus maligno? Me contem nos comentários. Esse jovem acabou parando no meio de uma disputa de clãs ninjas, e agora terá uma dura escolha a fazer. O que você faria? Quer saber como a história de Itoki vai terminar? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir, e até o próximo.